Annyeonghaseyo, Bom galera, estamos aqui com um vídeo, um formato um tanto quanto diferente, que é um vídeu informativo. E como já deu pra ver no título, é sobre a Coreia do Norte e as tretas que ela tá tendo com os Estados Unidos, beleza? Isso é algo muito sério, que sim, tem um risco de acabar tendo uma guerra novamente. Novamente não, porque só se for com os Estados Unidos, porque entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul já tem essa guerra desde 1950 e eu vou explicar melhor. Então é o seguinte, se você não sabe o motivo ou tem dúvidas sobre o porquê que a Coreia do Norte tem tanto ódio dos Estados Unidos assim, porque fica ameaçando os Estados Unidos, entre outras coisas, veja esse vídeo que você vai ter uma noção dos principais motivos. E se gostou da ideia, já deixa o like aqui que eu posso trazer mais conteúdos assim pro canal, beleza? Então, simbora nessa viagem para descobrir um pouco do porquê que tudo isso está acontecendo lá, ok? Então, simbora! Observação, eu não vou ficar falando muito em datas específicas, porque isso sempre confundem as pessoas. E não é uma puta história que eu vou contar, é um resumo geral que fique o mais fácil possível de ser entendido, que não fique aquela aula chata de história. Começando então por meados entre 1850 e 1890, que era quando o Império Russo estava querendo dominar a Península Coreana. O Império Russo estava querendo expandir e estava querendo dominar a Península Coreana, porque aí ia meio que começar a cercar a China. Esse era um dos principais motivos. Tudo estava indo muito bem para o Império Russo, só que no final de 1800, o Império Britânico ele deu uma autorização para o Japão de poder governar a Península Coreana. Só que ia causar um conflito muito grande, porque o Império Russo estava querendo dominar, aí o Japão também queria, e agora ele tinha autorização do Império Britânico. E para não gerar um conflito muito grande, eles proporam o seguinte, o Paralelo 38. Que basicamente, o que era o Paralelo 38? É uma linha imaginária que fica a 38 graus acima da linha do Equador. E no Paralelo 38 é onde eles queriam fazer uma fronteira. Eles até tentaram entrar em acordo com o Império Russo, só que não conseguiram. E aí, em 1910, o Japão conseguiu dominar toda a Península Coreana. O Japão governou a Península Coreana de 1910 até 1945, que foi quando o Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial, beleza? Uma coisa importante que eu acho que eu não falei ainda é que a Coreia era simplesmente Coreia, porque a Península Coreana inteira era um país só, que foi dividido depois mais pra frente, que eu vou chegar nessa parte ainda, beleza? Então, resumindo, eu estou falando de um único país, a Coreia. Agora, voltando ao que eu tava falando, a Península Coreana, ela tinha um sério problema, porque eles não ouviam a opinião do povo. Era sempre influências externas que dominavam a política de lá. Antes o Império Russo, depois Japão, e de 1910 até 1945, a Coreia foi uma colônia japonesa. E os japoneses eram muito ruins com os sul-coreanos, beleza? Teve leis que tentaram até que eles pegassem e parassem, proibissem eles de falar coreano. Eles queriam que eles virassem japoneses. E era um regime muito totalitário com os sul-coreanos. Aí beleza, fim da Segunda Guerra Mundial, 1945, o Japão, que era aliado da Alemanha, na Segunda Guerra perdeu junto e acabou se ferrando legal, né? Aí sim, finalmente foi proposto o Paralelo 38. E nesse período pra frente já tinha uma forte influência da Guerra Fria, que era os soviéticos comunistas e os Estados Unidos capitalistas. E um dos problemas sérios deles é que eles se envolviam bastante em conflitos internos dos países. Por exemplo, os Estados Unidos ia lá em tal país, ajudava eles a crescer com o capitalismo, e a União Soviética tentava fazer isso com o comunismo, ajudava o país para tentar fazer o comunismo crescer. Isso era uma forma de tentar demonstrar poder, tanto dos Estados Unidos tentava fazer isso, quanto da União Soviética. E um desses lugares que eles tentaram demonstrar poder foi na bendita da Coreia, porque com o Paralelo 38 foi proposto, o norte era comunista, teve uma forte influência soviética, e no sul, que era capitalista, teve uma forte influência americana. Aí foi a famosa guerra, comunistas versus capitalistas. No fim de tudo era isso, comunistas e capitalistas batalhando. Aí beleza, foi proposto o Paralelo 38, aí até aí tudo bem. Pouco tempo depois do Paralelo 38 ser imposto, foi fundada em 1948 a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Só que tinha um sério problema, que caso você não saiba, a Guerra da Coreia começou em 1950. E nesses 2 anos, de 48 até 50, teve um sério problema.
porque o governo sul-coreano achava ser o correto e que tinha que a Coreia inteira ser desse jeito. A mesma coisa achava a Coreia do Norte, que eles eram o governo correto e a Coreia inteira tinha que ser desse jeito. E de 1948 até 1950, houve várias batalhas na fronteira. Não houve invasão, era batalhas na fronteira. Porque de primeiro, o paralelo 38 era só uma simples fronteira, assim como de qualquer outro país. Não tinha ainda a zona desarmada, que tem hoje, que eu vou falar mais pra frente. Uma hora ou outra, alguém ia acabar invadindo o outro, né? Isso era meio que fato. Aí a Coreia do Norte acabou sendo a primeira que invadiu, e invadiu de uma forma bem surpresa. Ninguém esperava isso. E por ser uma invasão surpresa, eles acabaram conseguindo conquistar muito território. E a Coreia do Sul foi só tomando prejuízos. E com todo esse avanço, quase tudo estava virando Coreia do Norte. Estava restando só um pequeno pedaço governado pela Coreia do Sul. Isso tudo foi em 1950 apenas, nos primeiros meses. A Coreia do Sul se ferrou muito. Só que quando estava quase tudo virando Coreia do Norte, os Estados Unidos não ia deixar barato isso, porque se tudo virasse Coreia do Norte, ia ser como se fosse uma vitória dos comunistas, e os Estados Unidos capitalistas nunca quer deixar isso acontecer. Aí a ONU, composta principalmente de tropas americanas, foram dar apoio aos sul-coreanos quando eles estavam quase 100% derrotados. Nesta declaração, o presidente americano Harry Truman conclama o Ocidente a se unir contra o comunismo. A ONU ordenou bombardeios à Coreia do Norte. Os Estados Unidos assumiram a tarefa praticamente sozinhos. Protegida por uma barreira aérea, a Armada despejou milhares de soldados em Pohang, na Coreia do Sul. Ao mesmo tempo, a frota bombardeou a Coreia do Norte. E essa foi uma ajuda muito importante, porque após esse apoio, a Coreia do Sul, junto dos americanos, conseguiram avançar muito. Tanto que eles passaram do paralelo 38 e estava começando a avançar muito as suas conquistas. Tudo estava quase virando Coreia do Sul, e Coreia do Sul é capitalista. A China meio que não queria um capitalista vizinho deles. Então, a única solução que a China arranjou foi de mandar tropas, porque eles não iam deixar, até aí a China não estava oficialmente na guerra. Só que quando a China viu que os Estados Unidos, junto da Coreia do Sul, estava avançando demais, até passou a antiga fronteira, eles não iam deixar tudo virar a Coreia do Sul. O que eles fizeram? Mandaram tropas apoiando a Coreia do Norte, e aí eles entraram oficialmente na Guerra da Coreia, beleza? Com esse apoio da China, os norte-coreanos conseguiram avançar e ficaram num impasse ali próximo do paralelo 38. Só que eles ficaram nesse impasse durante um tempinho razoável e estavam morrendo muitas pessoas. Pra você ter uma noção, Seul, que é a capital da Coreia do Sul, ela trocou de lado 4 vezes. Então essa guerra de atrito que continuava ali, tipo, próximo do paralelo 38, estava causando muitos danos. Aí eles resolveram assinar um armistício em julho de 53, beleza? E o que seria um armistício? Um armistício nada mais é do que um cessar-fogo. Não é um tratado de paz. Eles não assinaram um tratado de paz. Ou seja, sim, até hoje a Coreia do Norte e a Coreia do Sul estão em guerra declarada. A única questão é que teve um cessar-fogo. Por quê? Estava dando muitas perdas, tanto para os norte-coreanos e para os chineses, quanto para os sul-coreanos e as tropas americanas. E como não saía ali do paralelo 38, foi assinado um armistício e no acordo também envolvia o paralelo 38. Mas não somente dessa vez foi só o paralelo 38, porque da primeira vez o paralelo 38 não adiantou. Aí junto com esse acordo do armistício, eles também fizeram uma zona desmilitarizada, de largura com 4 km e de 250 km de comprimento, que vai de uma ponta da Península Coreana até a outra. Então agora acho que dá pra você ter uma noção dos principais motivos da Coreia do Norte ter tanto ódio dos Estados Unidos. Porque se não fosse os Estados Unidos, tudo tinha acabado em 1950 e tinha ficado por isso mesmo. Ia tudo ser Coreia do Norte. Então, meio que os Estados Unidos quase dizimou as tropas norte-coreanas e ferrou com tudo. E resumindo, para finalizar, sobre as Coreias. Elas estão em guerra declarada até hoje. E teoricamente elas poderiam voltar a qualquer momento, as invasões e ataques. Mas por que eu digo teoricamente? Porque para você ter uma noção, registrado pela ONU,
foi aproximadamente 120 mil mortos, tanto norte quanto sul-coreanos ou americanos. E de feridos foram aproximadamente 260 mil. É muita gente. Isso só registrado pela ONU, porque dados não oficiais afirmam que aproximadamente 3 milhões de civis morreram nessa batalha, nessa guerra, né? É muita gente, principalmente pessoas inocentes. Tanto o Norte quanto a Coreia do Sul, isso seria muito ruim para eles, porque eles teriam perdas significativas novamente. E agora, com armamentos nucleares e armamentos muito mais potentes do que naquela época, os danos poderiam ser muito, mas muito maiores mesmo. Isso seria muito ruim. Então não seria tão simples voltar a atacar assim. Então por isso que eu digo, teoricamente, é só eles voltar a atacar. Não é só eles voltar a atacar. É bem mais complexo do que isso e envolve muito mais coisas. O problema é que com todo o histórico norte-coreano, dá um certo medo, porque já vimos que a Coreia do Norte não raciocina muito bem quando se trata de guerra. Tá, mas Pablo, então, se não há um risco tão grande, porque seria muito complicado para eles, causaria danos, então quer dizer que não há risco de haver guerra? Sim, há um risco muito grande. Por quê? Com todas essas ameaças, que por mais que possam ser só blefs, mas com todas essas ameaças da Coreia do Norte e dos Estados Unidos, um afinetando o outro, isso seria muito perigoso. Porque poderia acontecer assim como aconteceu na Segunda Guerra Mundial com o Japão. Eles viram que seria inevitável uma guerra contra o inimigo e resolveram atacar primeiro para não se ferrar tanto. E isso sim pode ser perigoso, porque imagina o cenário. Atualmente, hoje eu vi essa notícia, os Estados Unidos está sobrevoando com um B-1B, que é um bombardeiro, 24 horas por dia. Tem 2 bombardeiros, eles ficam revezando. Então tem um bombardeiro sobrevoando a Península Coreana 24 horas por dia. A Coreia do Norte, vendo todo esse cenário, imaginando sem saída, ela sabe que ela vai ser atacada a qualquer momento, ela resolve atacar primeiro para tentar ganhar uma vantagem. E isso pode ser perigoso. Assim como pode acontecer com os Estados Unidos. Os Estados Unidos vê todas essas ameaças e testes de mísseis da Coreia do Norte, então os Estados Unidos resolve atacar primeiro para não ter tantas perdas caso a Coreia do Norte ataque primeiro, entende? Então, resumindo, esse é um dos principais motivos para iniciar a guerra da Coreia, novamente, voltar ao confronto armado. Então, tudo depende do Trump, que é um retardado, e do Kim Jong-un, que é outro retardado também. Aí complica a situação, né? Então acho que deu para dar uma boa esclarecida sobre o que está acontecendo e como pode retornar essa guerra. E se você quiser um outro vídeo eu falando quem pode ganhar ou como pode ganhar, deixe aqui nos comentários que eu posso fazer um outro vídeo falando sobre isso, porque se eu for falar dessa parte também, vai ficar muito extenso o vídeo, porque envolve vários fatores, então não é tão simples. Se começar uma guerra deixando já um spoiler desse talvez próximo vídeo, não, a Coreia do Norte não vai perder assim tão facilmente, porque tem vários fatores que influenciam na ajuda da Coreia do Norte, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se quer mais vídeos assim, comente aqui embaixo e deixe seu like, que isso me motiva bastante a trazer mais conteúdo desse tipo, porque dá muito trabalho pra fazer. E se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito ou inscrita para receber as novidades. Até a próxima com mais um vídeo. Annyeong!